Olá pessoal, meu nome é Keliane Santos e hoje vamos para mais um vídeo sobre casos e crimes. E eu gostaria de fazer um pedido muito especial para vocês logo agora no comecinho desse vídeo. Eu sei que tem muitas pessoas que assistem aqui os meus vídeos e não são inscritos no meu canal. Então eu venho fazer um pedido muito especial para você que está assistindo agora. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe o seu like, porque isso vai me ajudar muito a fazer com que o YouTube entregue o maior número de pessoas possíveis. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um caso bastante difícil, mas que teve um final feliz. Kate Beans nasceu em 30 de dezembro de 1982. Em Nova York, nos Estados Unidos. Kate Beans, ela era filha de Marilyn Beans e de um pai desconhecido, fruto de uma relação que não foi desejada, fruto de uma relação de um caso de apenas uma noite, que durante toda a situação não se sabe nada a respeito do pai de Kate. Sua mãe, ela sofria de vários problemas psicológicos e financeiros. Por este motivo, ela não podia criar Kate. Então, ela resolveu entregar a sua filha para um casal de amigos, chamada Linda e Salvatore, que passaram a ser padrinhos da menina. Ela entregou Kate a esse casal de forma ilegal, ou seja, não tinha papelada e tal para poder fazer todo aquele processo de legalidade. Então, foi entregue de forma ilegal e eles acolheram a menina como padrinhos em sua casa. E ela permaneceu lá dos 2 anos até os 10 anos de idade. Nessa casa, eles sempre recebiam uma visita de uma pessoa chamada John Esposito. John Esposito era para a menina um rapaz de bastante confiança. Era um homem que ajudava sempre a menina nos trabalhos da escola, que ajudava sempre a menina nas coisas que ela precisava, dava presente, dava brinquedos, levava ela para passear, fazia muitas coisas por ela. E ela, para ele, era como se fosse uma filha. E ela se sentia muito querida e amada. Então, os poucos momentos de alegria e de felicidade que ela tinha era quando John Esposito visitava a casa, com bastante alegria, presentes e brincadeiras. Ela se sentia muito acolhida e feliz. Eram os poucos momentos que ela tinha de tranquilidade, era quando esse amigo da família ia visitá-la. Perto de completar 10 anos de idade, faltando aproximadamente 2 dias, John Esposito resolveu fazer uma bela surpresa para ela. Ele a convidou para poder levá-la num parque, para poder passar uma tarde diferente, uma tarde bastante alegre e divertida. E ela não pensava em outra coisa, não falava em outra coisa, porque ela queria muito poder ir, né? Então falava na escola, falava nos cantos, estava muito ansiosa por essa tarde diferente. Então, quando foi numa tarde de mais ou menos umas 12 horas, meio-dia, ele chegou na casa para poder buscá-la, para levar para o parque. Ela se arrumou e foi toda animada, né? No caminho para poder ir para o parque, John Esposito pegou e falou para ela, disse: olha, vamos passar lá em casa, porque eu preciso pegar umas coisas. Depois que eu pegar essas coisas, nós vamos para o parque. Então, como ela confiava bastante no John, tinha apenas 10 anos de idade, não desconfiou de nada. Então, resolveu ir com ele para a casa dele. Chegou na casa dele, John Esposito, ele mudou completamente. Aquele homem amável, alegre, divertido que ela viu, se transformou de uma forma que ela nem imaginava. Então, na casa dele, ele sentou assim no sofá, pegou ela, colocou nas pernas dele e lá ele abusou dela. E naquele momento,
ela percebeu que John não era quem ela pensava. Depois de ter abusado dela várias vezes, pegou e encaminhou ela para uma porta que estava escondida por trás de um armário cheio de livros. Ele empurrou o armário dos livros, abriu a porta, e quando abriu a porta tinha tipo um alçapão com uma tampa de concreto muito pesada, que para poder abrir, só ele poderia abrir, porque tinha um sistema que só ele sabia usar. Então ele abriu essa tampa e encaminhou ela para dentro desse alçapão de um buraco bem profundo, que para poder descer para a parte de baixo teria que ser por um acesso de escadas. Então ele levou ela e depois desceu com ela lá, num lugar muito apertado, todo bagunçado, cheio de poeira, que tinha apenas um colchãozinho e uma televisão. Depois que John Esposito colocou ela dentro do quarto, ele pegou e ligou para a família da menina, falando bem assim: olha, eu estava aqui no parque e Kate sumiu do nada. Eu tava aqui brincando com ela, eu virei e ela sumiu. E eu não sei o que fazer, já procurei ela por todo canto e não tô encontrando. Foi isso que ele pegou e disse pra família, pra Linda e pra Salvatore. Nisso, Linda e Salvatore chamou a polícia e começaram as buscas. Por quê? Começaram as buscas por ela em toda a região do parque, toda a circunvizinhança. E a polícia foi, em primeiro lugar, entrevistar, o John para saber o que é que realmente tinha acontecido. E ele falou todos os fatos como tinha acontecido, da mesma forma como ele falou para Linda e Salvatore. Ele falou das mesmas coisas, do mesmo jeitinho. Só que quando foi depois, a família recebe uma ligação. E a ligação é de Kate, dizendo, chorando no áudio, dizendo que tinha sido sequestrada por um homem que estava com algumas facas. E ela pedia ajuda para que pudesse ser encontrada. Nisso, John sabia de tudo, que estava acontecendo, porque estava com ele. Aí a polícia continuou investigando, só que a ligação que ele recebeu era de um orelhão público. E a polícia pegou e ficou assim, meio que desconfiada. Como era que era de um orelhão público e não tinha barulho de carro, não tinha nada. Tava tudo em silêncio. Depois de um tempo, a polícia foi perceber que a ligação era gravada, que não tinha como ela ter ligado esse orelhão, porque tava muito silêncio. Então, já foi um fato que a polícia começou a guardar, nas suas investigações. A polícia ficou acampada na casa dele. Então, toda vez que ele saía de casa, que ele voltava, a polícia estava lá na porta. Sempre. E sempre procurando saber mais sobre e perguntava mais coisas para ele. E ele sempre falava a mesma coisa, sempre falava as mesmas coisas. Só que chegou um tempo que ele começou a se contradizer. Então a polícia começou a ficar ainda mais de orelha em pé com relação a John. Nisso, John, com a menina na sua casa, ele tinha feito tipo uma fortaleza subterrânea da sua casa. Ele ficou durante um ano pensando, planejando e construindo essa fortaleza subterrânea para poder acomodar Kate na sua casa e fazer o que quiser com ela, alegando esse amor doentio que ele tinha por ela. E nisso, uma vez por dia, ele descia lá, levava comida e abusava dela e arrumava um pouquinho as coisas. E assim ficou durante 17 dias. Ela passou 17 dias. Antes de completar esses dias, Kate, muito esperta, começou a se aproveitar desse amor que ele dizia que tinha por ela. Então, ela começou a conversar mais com ele, fazer várias perguntas para que ele pudesse ganhar a confiança dela. Então ela perguntava: o que vai acontecer comigo? Como é que eu vou estudar?
Aí ele dizia, você não precisa estudar fora, porque eu vou lhe ensinar tudo que você precisa. Então, como é que eu vou trabalhar? Ela perguntava, ele, você não precisa trabalhar, porque o dinheiro que eu tenho dá para nós dois sobrevivermos. Aí depois ela dizia, e quando é que a gente vai casar? Quando você tiver 18 anos, a gente vai casar e vai poder ter nossos filhos. Então, ele pegava e ficava falando tudo aquilo para ela. E ela ficava com bastante medo daquilo poder vir a acontecer. Mas mesmo assim, ela ficava, tentando fazer de tudo para poder ganhar a confiança dele. Outro dia, John, quando estava saindo, desse porão, deixou cair uma chave. Ele não percebeu. Ela pegou essa chave e escondeu detrás do travesseiro dela. E depois ela percebeu que essa chave era que abria as correntes onde ela ficava amarrada. Pois é, gente, nesse cativeiro dela, nesse quarto onde ela ficava, no subsolo, ela ficava amarrada por correntes. Tinha correntes pelas paredes, tinha correntes por vários cantos, para que ela não pudesse fugir. Então, quando ele saía, ela tirava as correntes, ela gritava, 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 tentava sair, mas era praticamente impossível ela sair sem a ajuda dele. Agora, voltando um pouco para sua família, Sua antiga família, a Linda e Salvatore. Linda fazia dela de empregada. Desde pequena, ela tinha que fazer todos os trabalhos domésticos de casa, como se fosse uma pessoa adulta. E Salvatore abusava dela, desde os 2 anos de idade. Ela vivia uma situação muito difícil. John Esposito, amigo da família, sabia que Salvatore abusava dela e sabia que Linda fazia ela de escrava dentro de casa. Para vocês terem uma ideia, ela só podia ir para a escola 2 vezes por semana. E durante essas 2 vezes que ela ia, ela chegava na escola toda arranhada. Ela chegava na escola toda cortada, de tanto que ela apanhava em casa de Linda. Por qualquer coisa, ela apanhava em casa. E ela só ia 2 vezes para a escola por conta da questão do conselho, do conselho tutelar. Porque se ela não tivesse ido para a escola, ela poderia sim ser tirada a guarda dela, da Linda e Salvatore. Então ela tinha que estar frequentando a escola sempre. E os professores viam a forma como ela chegava lá, mas todo mundo fazia vista grossa e não procurava saber mais a fundo o que acontecia dentro de casa. Então ela sofria muito. Por isso que John Esposito quis tirar ela de casa, para tentar dar uma outra vida para ela, E acabou se apaixonando por ela. Kate era uma menina muito, muito esperta. Então, sabendo do grande amor que John tinha por ela, ela resolveu tentar, pregar uma peça nele. Ela disse que estava se sentindo muito mal, muito doente mesmo. E que achava que ela não ia passar de amanhã, que não ia passar do próximo dia. Então, John, quando ela falou isso para ele ficou desesperado, sem saber o que fizesse. Meu Deus, ela vai morrer, ela vai morrer. Então ele ficou extremamente desesperado. Então o que foi que ele fez? Ele saiu, foi até a polícia que estava do lado de fora da sua casa e acabou falando: eu sei onde Kate está. E a polícia disse: aonde ela está? Ele disse: está na minha casa. Então foi aí que foi descoberto tudo, que quem tinha sequestrado, na verdade, a menina tinha sido John. A polícia imediatamente entrou dentro de casa e começou a procurar e encontrou por onde ela estava escondida, porque o John, havia dito. Porque até então a polícia tinha entrado na casa, tinha vasculhado tudo, mas não tinha encontrado nada, porque a fortaleza estava muito bem escondida. E mesmo que ela gritasse muito, ninguém que estava lá de fora conseguia escutar nada do que ela falava. A polícia conseguiu resgatar, tirou ela de lá, levou ela para o hospital para poder ver como ela estava, o estado dela. E levou ela para um lar adotivo, Primeiro levou ela para um orfanato, ela ficou no orfanato, e depois ela foi adotada por uma outra família,
E foi descoberto tudo, né, que aconteceu, o que Linda e Salvatore faziam com ela, foi descoberto tudo. E depois, em entrevista dada, alguns anos depois, muitos anos depois já, quando ela fez 30 anos de idade, ela resolveu abrir e falar sobre o que tinha acontecido, né? Ela escreveu um livro também, tem um livro dela, quem quiser comprar tá na Amazon, tem de vários sites o livro dela falando sobre a história dela, o que aconteceu, é muito interessante. Quem tiver interesse, né, de saber um pouquinho mais não, saber tudo, está lá no livro dela que ela escreveu. E ela passou, né, a ter uma vida diferente. Então, a situação, tudo que ela passou desse sequestro, para ela foi algo libertador. Porque se não tivesse acontecido o sequestro, ela ainda estava com Linda e Salvatore, talvez sofrendo abusos por muitos e muitos anos. Ela talvez não saberia como sair daquela situação da vida que ela tinha. Então, apesar de todo o sofrimento que ela passou com o John, ela ainda acredita que foi a melhor coisa que aconteceu com ela. A vida dela mudou. Ela foi adotada por uma família que cuidou, que amou, que protegeu, que escondeu ela dos holofotes, né, das pessoas que ficavam querendo entrevista, querendo saber tudo que aconteceu. Então as pessoas tentou resguardar a integridade dela o máximo possível. Hoje ela é casada, ela tem 2 filhos, ela estudou, fez a faculdade de administração, trabalha numa empresa de seguros, né? E também tem um grande desejo, uma vontade de ajudar outras pessoas que passaram pelo que ela passou, dando palestras e entre outras coisas. Hoje ela vive muito feliz, né? Apesar de tudo que aconteceu, ela conseguiu dar a volta por cima e hoje ela vive muito feliz com a sua família, com seus filhos, né? Com o seu trabalho e pretende ajudar muitas outras pessoas que passaram pelo que ela passou. Então, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever no meu canal. Até uma próxima e tchau, tchau!